Ouçamos a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias. Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarrem minha vida, como um leão que despedaça sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim. Ponde um fim à iniquidade dos perversos, e confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto o coração. Deus é juiz e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça a cada dia. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha se encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu porventura? Vai estudar, e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Irmãos e irmãs, profeta Jeremias, de algum modo, antecipa a pessoa do próprio Jesus. Claro que ele é um profeta, mas o profeta sofredor. No texto de hoje, Jeremias, em forma de oração, se apresenta diante do Senhor como manso cordeiro levado ao sacrifício, como depois vai acontecer com Jesus, o cordeiro sem mancha que tira o pecado do mundo. De fato, depois Jeremias seria morto
pelos seus próprios conterrâneos. Por quê? Por ódio à fé e à verdade. Jeremias denunciou o pecado de idolatria do povo e, como consequência, o exílio e todas as suas terríveis consequências. Porém, Jeremias confiava no Senhor e confiou no Senhor. Como diz o Salmo de hoje: Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, segundo a inocência que há em mim. Ponde um fim à iniquidade dos perversos. Confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça. Já no Santo Evangelho de hoje, segundo São João, as pessoas testemunham a respeito de Jesus. Este é verdadeiramente o profeta. Talvez pensavam que Jesus fosse Elias, que havia voltado, ou Jeremias, ou Moisés. Outros diziam: ele é o Cristo, quer dizer, o ungido de Deus. Claro que elas não tinham ainda como perceber, como aceitar que Jesus era o Filho de Deus feito homem. Isso só depois da morte e ressurreição do Senhor seria possível. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi? Ou seja, de Belém. Eles achavam então que o Messias, segundo a profecia de Miqueias, haveria de nascer em Belém de Judá, a terra do rei Davi. E o Messias seria um descendente de Davi, um rei pastor, que entregaria então ao povo a justiça e seria conhecido por seus julgamentos justos e defesa dos pobres. Mas seria um homem, revestido pela força do Espírito Santo, mas um homem. Eles eram incapazes de pensar que o Messias seria o próprio Deus entre eles. A palavra Messias indica ungido. Nós chamamos Cristo, é a mesma coisa. Messias, ungido de Deus. Houve, porém, grande divisão no meio do povo. Uns pensavam que Jesus era um profeta que voltou. Outros pensavam que ele era o Cristo. Mas como é que o Cristo veio de Nazaré e não de Belém de Judá? Houve grande confusão no meio do povo. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Os guardas do templo, que tinham ido prender Jesus, acabaram dando testemunho aos seus chefes, sumos sacerdotes e fariseus. Atenção, que eram pessoas da religião, que esperavam o Messias a cada dia, que pediam a Deus a vinda do Cristo. Os sumos sacerdotes e fariseus eram pessoas da religião judaica, os principais representantes do povo na religião, teólogos, sacerdotes. No entanto, rejeitaram Jesus. E ainda cobram dos guardas: por que não o trouxestes? E os guardas respondem, quase que em forma de profissão de fé: ninguém jamais falou como este homem. Os fariseus então ficam revoltados e censuram seus guardas. Também vós vos deixastes enganar? E questionam: por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? E olha o que eles expressam sobre o povo, o próprio povo deles: mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Que coisa terrível, não é? Essa gente que não conhece a lei, no caso a lei de Deus, a lei da antiga aliança, é uma gente maldita. Porém, entre os fariseus havia um que havia se convertido a Jesus, mas tinha medo. Era Nicodemos. Numa certa ocasião, durante a noite, Nicodemos tinha ido procurar Jesus, porque ele gostava de ouvir Jesus, mas tinha medo de ser expulso pelos seus colegas. Então, ele pondera: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? E de fato, era o que a lei judaica determinava, que a pessoa fosse ouvida, que houvesse testemunhas, para que a justiça fosse feita. Mas o que eles respondem, tão cegos que estavam: és tu também um galileu, quer dizer, um defensor dele? Vai estudar. Olha, ainda chamam o colega de pouco instruído. E verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um então voltou para a sua casa. O que significa isso para nós, irmãos e irmãs? Significa que devemos pensar, refletir: quem é Jesus para nós? Por que estamos seguindo a Jesus? Ele é o Cristo de Deus. Ele é o Senhor, aquele que entrega a vida para que tenhamos vida por meio dele. No Evangelho de São João temos 7 milagres. Claro que Jesus fez muitos outros milagres. No entanto, São João escolheu 7. E sempre ele termina a narrativa dos milagres dizendo que as pessoas reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, ou reconheceram a glória de Jesus.
Os milagres são, portanto, um sinal para que acreditemos no Senhor. Mas eu diria que há um sinal maior ainda do que os milagres de Jesus. É o amor dos cristãos. Jesus, de fato, diz na última oração, nas últimas orações que ele faz, antes da sua morte, que os cristãos devem viver tão unidos, de modo que as pessoas, vendo a união dos cristãos, possam crer no Pai Celestial e nele. Que eles sejam um, ó Pai, como nós somos um, para que as pessoas, vendo o seu testemunho, creiam em Ti, ó Pai. Vamos, pois, queridos irmãos, refletir sobre isto. Quem é Jesus a que seguimos? Aproveitamos esse tempo de recolhimento quase que forçado para aprofundar a nossa fé. Procure instruir-se na fé verdadeira, nos canais católicos, na literatura católica. Não vamos beber de água suja. Temos fontes limpas. E é assim que nós vamos caminhando e aprofundando. Não é que vamos saber tudo, mas aquilo que é necessário, precisamos saber. Precisamos saber que Deus se fez homem para a nossa salvação. É Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. Ele é a razão da nossa esperança. E que a nossa vida neste mundo tem um propósito, que é a glória de Deus. Que transformados então em nosso sofrimento, transfigurados em nosso sofrimento, pelo sofrimento e pela ressurreição do Senhor, que nós saibamos dar um sentido à nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.